África. Homens, mulheres, tribos. Os sons, os tambores, as crenças e as festas. América. Sol, algodão, os campos, trabalho. Os trens e Chicago. A cidade, os prédios, as fábricas, energia elétrica. O blues vai além de um estilo musical. É um estado de espírito e por isso atravessa gerações e fronteiras. E é essa história que o Blues de 2 veio contar. Blues, notas de uma história. Spirituals e work songs. Spiritual é o nome do gênero musical criado e desenvolvido por escravos americanos e seus descendentes. Embora remeta a períodos anteriores, seus primeiros registros datam do início da segunda metade do século XIX, no contexto da Guerra de Secessão e próximo à data da abolição da escravidão nos Estados Unidos. Os spirituals acabaram sendo base para outros gêneros que viriam depois, como o gospel, o blues, o jazz e até as músicas de protesto dos anos 60. A escravidão nos Estados Unidos teve início no século XVII e fez com que praticamente todos os negros africanos levados para lá fossem escravizados em plantações ou em trabalhos urbanos. Tirados em sua maioria de diferentes regiões da costa ocidental da África, ficaram concentrados no sul dos Estados Unidos, onde está situado o delta do rio Mississippi, cenário no qual o blues viria a acontecer. Os povos africanos são conhecidos por sua notável aptidão musical, reflexo da música como elemento fundamental de sua cultura e sociedade, presente nas tarefas do cotidiano, no trabalho, em reuniões sociais e em ritos religiosos, assim como no nascimento e na coroação de reis. A importância dada à música é tão grande que se acreditava que os instrumentos musicais eram capazes de projetar seu som em direção ao céu e criar uma conexão com os antepassados. Apesar de o processo de saída da terra natal e escravização em outro continente ter sido responsável pela alteração de muitos traços culturais, a música se preservou e, considerando o forte caráter comunitário das sociedades africanas, mais do que se preservar, serviu como forma de identificação e resistência. Durante os anos de escravidão, os negros tinham permissão para frequentar cultos cristãos, principalmente em fazendas que recebiam sacerdotes itinerantes. Nesses cultos, aprenderam muito sobre o Velho Testamento, o que rapidamente possibilitou algumas analogias. Por exemplo, entre sua situação e a situação do povo hebreu escravizado no Egito. Os faraós eram os senhores de escravos. O povo hebreu representava o povo negro e Moisés era o Salvador enviado diretamente de Deus. Outra analogia estava relacionada à travessia do Rio Jordão, quando a água foi represada pela força de Deus e os hebreus puderam chegar a Canaã em segurança após perambular 40 anos no deserto. No caso dos negros, o rio a ser atravessado era o rio Ohio e sua Canaã, o norte do país, onde estariam livres. Era muito comum que os escravos continuassem reunidos após os cultos para cantar. No entanto, os senhores de escravos não permitiam que dançassem ou tocassem tambores como era comum na África, o que fez com que a música vocal se desenvolvesse e se difundisse, sendo cantada ora individualmente, ora em coro. Além dessas reuniões oficiais, realizavam também encontros secretos, nos quais, por meio da música, dividiam suas dores, angústias e lamentos. Caso fossem pegos nesses encontros, os escravos poderiam pagar com sua própria vida. Houve também, do final do século XVIII até praticamente o final do período de escravidão, uma organização chamada Underground Railroad. Foi uma vasta rede de indivíduos que financiavam e viabilizavam a fuga de escravos do sul para o norte do país e, muitas vezes, também para o Canadá. Ao longo do trajeto, havia esconderijos chamados de estações, onde os escravos podiam comer e descansar. A distância entre essas estações variava entre 15 e 20 quilômetros, que poderiam ser percorridos a pé, de barco ou de trem. Sempre que necessário, eram providenciados disfarces para que não fossem capturados. Os escravos tinham que fugir à noite, guiados pelas luzes de lampiões e do luar. Tinham de caminhar dentro da água para que não fossem farejados por cães. Por conta disso, existem muitos spirituals relacionados a rios e riachos,
Era uma forma de deixar codificada para outros escravos a melhor maneira de fugir. Assim se definiram algumas das características dos spirituals. Essencialmente rurais, criados por escravos americanos e seus descendentes entre os séculos 17 e 19, executados majoritariamente de maneira oral por indivíduos ou coros, com temática religiosa servindo como alegoria para gritos de fuga e abolicionistas. Simultaneamente aos spirituals, há os chamados work songs, também fundamentalmente orais e cuja estrutura está baseada no conceito de pergunta e resposta. Enquanto trabalha, um dos escravos canta um verso, que pode ser uma pergunta ou uma ideia, e os outros, em coro, respondem. A atividade era permitida pelos senhores de escravos ou, no caso de prisioneiros, pelos chefes da prisão, desde que não falassem nada que fosse contra a autoridade ou que incitasse qualquer tipo de rebelião.